Bom dia para todos. Hoje eu vou apresentar o tópico 2 da disciplina de XPS, a instrumentação e aplicação da técnica XPS. A disciplina é suportada pela docente Nassir Monteneiro. Meu nome é Duvan Perney Bravo Varón. Eu sou do curso de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Integração Latino-Americana. Dentro do tópico 2 tem a parte de instrumentação e aplicações da técnica. Vai ser abordados os componentes dos equipamentos XPS e suas funções, o sistema de vácuo, a preparação das amostras para análise XPS, o procedimento experimental para amostras metálicas, isolantes e cerâmicas e uma aplicação da técnica XPS. Primeiro, componentes do equipamento XPS e suas funções. O componente tem a fonte de raio-x. Ela tem a função de excitação e ejeção dos elétrons com energia cinética que permite analisar a superfície do material. Esse tipo de fonte consiste em um cátodo, um filamento que emite elétrons, e esses elétrons são acelerados contra o ânodo sólido. Já tem um detector, outro componente seria o detector de Ley-Lane, e a função dele é de definir a posição exata do fotoelétron. O princípio do detector é contar eventos de elétrons baseados em circuitos de tempo para definir a posição exata de fotoelétrons. Ou seja, ele utiliza o pré-amplificador e o processador de controle para converter pulsos de carga no ânodo para o sinal digital. O equipamento também possui um analisador de energia para os fotoelétrons. A função dele é para filtrar a energia do elétron que atinge o detector e gerar o espectro XPS. Esse tipo de analisador é essencial para selecionar certa energia cinética, uma vez que a amostra excitada por raio-x ela pode emitir fotoelétrons de qualquer orbitais com energia menor que a energia do fóton. Normalmente o tipo de analisador tipo hemisférico consiste em duas semiesferas metálicas concêntricas. Além disso, tem lentes, fenda de entrada, fenda de saída e detector de elétrons. Esse tipo de analisador ele permite somente certo tipo de elétron com certa energia cinética poderá atravessar esse tipo de analisador. Já o manipulador de amostras ele permite a fixação da amostra e a movimentação dentro do equipamento. Outros componentes que se encontram no equipamento são o sistema de vácuo. A função deles é remover os gases absorvidos da superfície das amostras, previne a formação de arco elétrico e aumenta o caminho livre médio dos fotoelétrons. Outro componente seria o sistema óptico, ou monocromador. Ele transmite uma faixa estreita de comprimento de onda de luz, mecanicamente selecionável, das radiações escolhidas de uma larga faixa de comprimentos de onda disponível na entrada. Além disso, também tem as câmaras. Tem a câmara primária, utilizada para transferir amostras à câmara secundária, sem alterar o vácuo. E tem a câmara principal, que é dedicada exclusivamente para a análise da amostra. E por último, o neutralizador de cargas. Ele é utilizado no caso para analisar amostras com baixa condutividade, no caso de amostras poliméricas. O sistema de vácuo ele é composto por três tipos de bombas. Tem a bomba mecânica rotativa, ela vai de vácuo primário até o vácuo médio, e ela é controlada por medidores de Barrow e Pirani. Já a segunda bomba, a bomba difusora ou a bomba turbomolecular, ela trabalha alto vácuo e ela é controlada por meio de medidores PNI e cátodo quente. E por último tem a bomba de íon, que ela trabalha em ultra alto vácuo e também é controlada por medidores de PNI e ionização por descarga e cátodo quente. Sistema de vácuo. O sistema de vácuo ele fica na parte inferior do equipamento, no qual o bombeamento ele começa na câmara primária. Após atingir uma pressão adequada, essa aberta a primeira válvula e a amostra é transportada para a câmara de tratamento da amostra. Essa amostra se encontra em um vácuo médio alto, e após essa câmara obter a pressão adequada, é aberta a segunda válvula e por último a amostra é encaminhada para a câmara de análise, no qual vai encontrar-se uma pressão de alto
de ultra alto vácuo e vai acontecer o processo de emissão e excitação dos fotoelétrons. Algumas considerações na preparação de amostras para análise de XPS. Normalmente utiliza-se luvas em talco ao manusear tanto a amostra como o porta-amostra. No caso, se não for feito, ele vai comprometer o vácuo da câmara e ele produziria resultado de medições ruins. Outra consideração seria que todo cuidado deve ser tomado ao inserir essa amostra na câmara de análise. Existe uma janela de quartzo do ánodo que tem um alto custo e é muito frágil, e ela pode quebrar facilmente se uma amostra ela encosta naquela janela de quartzo. O grau de limpeza da amostra nesta técnica normalmente é muito maior que outras técnicas de análise. A amostra a ser analisada deve ser estável no ambiente ultra alto vácuo, ou seja, muitos materiais eles podem dissolver espécies voláteis ou vapor de água que pode contaminar tanto a amostra como a câmara de análise. Outra consideração seria o tamanho da amostra. O suporte da amostra normalmente permite amostra de até 40 mm de largura, 100 mm de comprimento e 4 mm de espessura. No caso, está representado na imagem na imagem. E na preparação de amostras, algumas técnicas são recomendadas para preparar amostras especiais. Seria amostras em pó, amostras com espécies voláteis, amostras com contaminantes orgânicos. São 7 tipos de técnicas. A primeira seria a remoção de material volátil. Ela remove material indesejado. Geralmente o processo é realizado através de envolvimento dessa amostra durante a noite e sendo armazenado a vácuo por um longo tempo. A segunda seria a remoção de contaminantes orgânicos não voláteis. Ele utiliza solventes para remover os contaminantes. É um processo realizado antes de ser introduzida a amostra na câmara. E normalmente utiliza hexano e outros hidrocarbonetos leves. O terceiro seria o etching. Ele limpa a superfície de contaminantes por pulverização de íons ou outras técnicas de erosão, como plasma de oxigênio. O quarto seria a abrasão. Ele retira a camada de óxidos residuais das amostras. Esse procedimento é feito antes de introduzir a amostra na câmara. Após a abrasão, a amostra ela deve ser mantida em um vácuo para preservar a limpeza da amostra. O quinto seria a fractura de raspagem. Ele, como diz, é uma ferramenta adequada na qual ele fractura ou raspa a amostra para ser analisada, permitindo assim analisar ao longo dos limites de grão. O 6 seria uma moagem em pó, que seria a amostra triturada lentamente para análises mais específicas das partículas. E o último seria a montagem de pós para análise. Ele utiliza o pó, uma fita adesiva adequada, dispersa esse pó com uma escova de pelo de camelo. Normalmente existem métodos alternativos, que seria a pressão do pó entre dois papel de alumínio, ou a prensagem em pastilha de pó. O procedimento experimental para as amostras metálicas, isolantes e cerâmicas, elas têm todos os procedimentos utilizados na análise devem ser registrados, tais como o tipo e a marca do equipamento de XPS, o tipo e a fonte de raio-x, se ela é raio-x mole ou se ela é ultravioleta, a potência e a corrente utilizada, o modelo do monocromador, a posição e ângulo de análise em relação ao eixo do analisador, a área de análise, a resolução dos espectros, a referência de calibração, se ela é com base a ouro, platina, cobre, entre outros. No caso de amostras isolantes, é utilizado o polietileno
ou carbono adventício como referência padrão para a correção de cargas. Aplicações da técnica XPS. Neste artigo, o estudo do efeito do cloreto em catalisador de paládio usando análises no infravermelho e de fotoelétrons excitados por raio-x. O envenenamento por cloreto é conhecido por ter um efeito inibidor na atividade catalítica. Nesse trabalho, utilizou o XPS e outra técnica para identificar o efeito na presença de cloreto na densidade eletrônica do metal, na subcamada D do paládio disperso na alumina. Introdução. As propriedades catalíticas de catalisadores metálicos portados, elas são influenciadas pela presença de aditivos, que eles podem ser promotores ou inibidores, como o caso dos cloretos. Às vezes podem não estar presentes no catalisador, não como aditivos, mas sim como resíduos dos sais metálicos de precursores de catalisadores. A influência do cloreto na atividade catalítica pode ser interpretada de duas formas. A primeira como um efeito estérico, onde o haleto coordena-se aos sítios que são necessários à absorção e ativação de outras espécies, ou seja, ele produz um bloqueio dos sítios metálicos, resultando na diminuição do fácil acesso dos reagentes a esses sítios. A segunda forma é considerar o envenenamento do cloreto como um efeito eletrônico. Nesse caso, o cloreto metálico ele pode ser formado, mas para metais nobres como o paládio, esses haletos são mais estáveis que os óxidos, resultando assim em uma atividade catalítica menor, devido a que os haletos metálicos são menos ativos. Resultados XPS. A calibração das energias de ligação foram feitas usando a distribuição eletrônica 1s do carbono presente nas amostras como contaminante. As rações atômicas foram calculadas integrando os picos das áreas corrigidas pelo método de fotoionização de Schofield. E na seguinte figura tem o espectro de XPS mostrando a banda de paládio 3D5,5 do paládio nos catalisadores. Na figura A tem o catalisador paládio alumina com cloreto, no segundo tem o paládio alumínio sem cloreto, e o último tem o paládio trióxido de monódio com alumina. Pode observar no gráfico que existe um deslocamento da energia de ligação do paládio para os valores mais baixos. Então, à medida que vai descendo a imagem, os picos de espectro eles são de menor intensidade e acontece também um deslocamento da energia de ligação. O pico mais alto da energia de ligação ele é representado pelo gráfico A, e o pico mais baixo da energia de ligação é representado pelo gráfico C. Tem a tabela da energia de ligação obtida por XPS, tem nessa amostra de paládio com alumínio sem cloreto, feito um tratamento térmico de baixa temperatura, e o valor da energia de ligação corresponde ao valor do paládio no estado metálico. Entretanto, na amostra de paládio com trióxido de molibdeno e alumina, submetida a um tratamento de alta temperatura, o metal encontra-se em um estado mais reduzido, logo ele é mais fácil de extrair o elétron do subnível 3D. Na tabela também consegue-se comparar a energia de ligação do molibdeno do catalisador de paládio com óxido de molibdeno com alumina, observando que existe um deslocamento para menores valores quando comparados com a energia de ligação do óxido de molibdeno, no caso de 232 e a 232,6. Já o autor fez a tabela 2, ele fez uma reação atômica de paládio com alumina. Nessa ele mostra que a reação atômica foi quase constante para todos os catalisadores, e como resultado ele evidencia que a presença de cloreto no catalisador metálico ele produz efeitos eletrônicos, e que quando esse é reduzido a temperatura de 500 graus Celsius, a interação do paládio disperso com o oxigênio do suporte de alumina pode também resultar em um efeito semelhante ao do cloreto. Uma redução parcial do efeito do envenenamento por cloreto pode ser obtida quando usa-se molibdeno alumina como suporte. Obrigado.